Hoje, como há 2000 anos atrás, estamos comemorando a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E um domingo como hoje, Ele ressuscitou. E por isso nos deu a esperança, né? A proeminência estava sobre Ele. Ele é o cabeça. Ele ressuscitou primeiro para que pudéssemos ressuscitar também. Em nome de Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 28. Nós vamos ler o versículo 6. E eu vou procurar ser o mais breve possível. Preciso ressaltar que o nosso pastor hoje está em São João da Barra pregando lá, mas logo mais à noite ele estará conosco aqui. Bem? Mateus 28, versículo 6 até o versículo 10 vai falar sobre a ressurreição de Cristo e como ela foi como ela aconteceu. Diz assim a palavra de Deus, Mateus 28, versículo 6. Isso é um diálogo do anjo do Senhor que tirou a pedra do sepulcro de Jesus com as mulheres que foram ali com Maria Madalena. Diz assim: Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Tem uma versão NVI que diz: vinde ver que o local está vazio. Aleluia, querido. Ele ressuscitou. Ele não está aqui. Em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos pela sua ressurreição. Te agradecemos porque o Senhor está vivo e reina para todo sempre. Agradecemos porque o Senhor está sentado, ó Deus, no trono ao lado do Deus Pai Celestial e intercede pela sua igreja, intercede por nós. Nós te agradecemos e te louvamos nessa manhã, porque o Senhor ressuscitou ao terceiro dia como havia dito, e nos revelou isso naquela manhã. Em nome de Jesus, nos dê entendimento nessa manhã, ó Pai, para aprendermos da sua palavra. Em nome de Jesus, amém e amém. Querido, essa é uma manhã de festa porque nós estamos celebrando a vida de Cristo, a ressurreição dele. Sabe, essa manhã ela termina de uma semana onde começou com Cristo entrando em Jerusalém com uma entrada triunfal e profética, onde ele entra com um jumentinho e toda a cidade celebra dizendo: Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, celebrando Cristo, o Rei, o Messias, o profeta. E aquela semana começa justamente com o cumprimento da profecia, onde Cristo é ovacionado profeticamente como Rei dos judeus. Mas esse reino é um reino celestial, irmãos. Jesus estava sempre dizendo para os discípulos, para os apóstolos e para as multidões, quando tinha oportunidade, que o reino dele não era desse mundo. E realmente nós já estudamos na Escola Bíblica Discipuladora que o reino dos céus, ou o reino de Deus, porque são sinônimos, inicia nos céus e se estende até a terra, porque ele reina e domina todas as coisas. Ele é rei sobre tudo. Todas as coisas acontecem de acordo com a vontade dele, porque ele é um ser pessoal, em espírito, perfeitamente bom, que criou e domina todas as coisas, com governo. E o governo dele é celestial. Só que as pessoas não entendiam isso e acreditavam que o reino de Jesus, o rei dos judeus, seria aqui na terra. Sabe, essa semana começa dessa forma, e para a gente entender, eu preciso ressaltar para vocês que os judeus, eles esperavam realmente um rei que colocasse a mão, um rei que tivesse uma mão armada, para liberar o povo, para libertar o povo do jugo da escravidão do Império Romano naquela época. Mas Jesus veio para revelar e para anunciar o reino dos céus, o reino celestial, que terminaria aqui na terra, justamente nessa manhã com a ressurreição dele. Depois de ressurreto, ele ainda fica 40 dias se encontrando e aparecendo para os discípulos, para os apóstolos, em várias oportunidades, até que ele foi levado aos céus na presença dos discípulos, dos apóstolos e de uma multidão que os estudiosos dizem ser aproximadamente 500 pessoas. Sabe, mas eu quero ressaltar que
essa entrada triunfal foi justamente o início da semana que culminaria realmente com a crucificação de Jesus Cristo. Os judeus, eles tinham uma estimativa, digamos assim, entre 1.800 anos a 2.000 anos, desde Gênesis capítulo 12, quando Deus faz uma promessa para Abraão e diz assim: Abraão, saia da sua parentela, da sua terra, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E ali há o início, através da vida de Abraão, onde Abraão seria o patriarca, o povo hebreu, israelita. Se passaram quase que para essa ocasião aqui 1.800 anos a 2.000 anos. E desse período, metade, mais de 1.000 anos, o povo judeu foi escravizado. Ou seja, mais da metade da existência do povo de Israel, eles não tiveram liberdade. Eles passaram 430 anos no Egito como escravo, saíram dali na terra, em busca da terra prometida, da herança, tiveram que atravessar o Mar Vermelho, mas tiveram que lutar ali para reconquistar a terra com Josué. E quando reconquistaram a terra, veio o tempo de juízo, e a Bíblia diz que sempre que o povo se afastava, vinha um povo e levava eles cativeiro. Foram assim com os midianitas, com os filisteus, com o resquício ainda dos cananitas, dos cananeus. Depois veio a parte do império, a parte do reinado, iniciando-se com Saul, e veio culminar ainda com o exílio babilônico assírio. Ou seja, se você somar todos esses anos, o povo de Israel ficou praticamente metade, 1.000 anos escravizados. O povo estava cansado, o povo estava desgastado, e Jesus era essa esperança. Existia a profecia de Jesus, do Messias, mas eles tinham uma esperança e existia uma expectativa no povo de que o Messias libertaria o povo do jugo da escravidão do Império Romano. E quando Jesus entra em Jerusalém, que é ovacionado como rei dos judeus, começou uma trama para prender Jesus. No capítulo 26, se você retornar, está assim: o plano para tirar a vida de Jesus. Depois o pacto da traição. Os religiosos, aqueles que não entendiam que Jesus estava anunciando o reino dos céus, que ele dizia: o meu reino não é daqui, eu e o Pai somos um. Estavam querendo tirar a vida de Jesus. E a sequência da semana começa justamente com isso, com um plano para tirar a vida dele, com o pacto da traição, com a identificação de um traidor, aquele que seria investido por Satanás para prender e para atrair, para tirar a vida de Jesus. E no meio dessa semana é a Páscoa. Jesus então se reúne com os discípulos no cenáculo, na casa de João Marcos, e ali ele celebra a ceia e ele começa a instituir a ceia que é da Páscoa, e diz: agora vocês vão cear dessa forma. Este pão aqui será o meu corpo, a minha carne, e esse vinho, esse suco será o meu sangue. Jesus estava ressignificando a Páscoa, que tem um significado de libertação do povo do Egito. Ali ele estava preparando os seus discípulos para a crucificação, para a cruz do Calvário. Em várias oportunidades ele dizia assim: eu vou morrer, o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos homens para morrer, o Filho do Homem vai ser morto. Depois da Páscoa, ele tem uma experiência única no Getsêmani, um jardim de toda dor. Sabe, no Getsêmani a Bíblia diz que ele sentiu toda a dor da humanidade. E toda a dor da humanidade é atemporal, irmãos. Antes de Jesus, no momento de Jesus e depois de Jesus. As pessoas já falam que hoje há uma estimativa de serem 8 bilhões de pessoas no planeta. Só o presente já seria muita dor sobre ele, mas é atemporal, seria antes, no tempo e depois. Todo o pecado, toda a dor ele sentiu ali, a tal ponto
que o suor dele se tornou em sangue. E a semana não terminou ainda, porque a Bíblia fala que enquanto ele falava, enquanto ele ensinava, enquanto ele dizia que o Filho do Homem seria entregue, falando ele ainda, chega Judas com o exército, com uma parte dos exércitos, dos soldados, para prendê-lo e levá-lo para o Sinédrio. Ele falava ainda, e o traidor chegou e deu um beijo da traição em Jesus. E perante Pilatos, ainda no caminho para o Sinédrio, para chegar a Pilatos, ele é negado por Pedro. Ou seja, agora ele é traído, preso e negado. E quando ele chega para Pilatos, a gente precisa entender um pouco o contexto. Eu ainda só estou na parte introdutória, vamos entrar no tópico daqui a pouco, irmãos. Quando ele chega perante Pilatos, existia uma falsa acusação contra Jesus. Era justamente essa, da entrada em Jerusalém, quando ele foi ovacionado pela multidão, pela cidade, como sendo rei dos judeus. Porque Jesus não teve pecado, ele é perfeito. Por isso o sacrifício na cruz dele, no Calvário, é redentor, é remidor, é expiatório, é propiciatório, porque ele não teve pecado, irmãos. E aí perante Pilato viu que não tinha como acusá-lo e queria liberar Jesus. Mas os religiosos insistiam e inventaram contra eles falsas testemunhas para acusá-lo de ser rei dos judeus e tomar o lugar de César. Aí seria um motim. Pilatos ficou meio sem saber o que fazer. E aí Pilatos decide testar o próprio povo. Eu imagino que ele tenha ouvido ou tenha chegado essa informação que Jesus tinha sido ovacionado como rei dos judeus. E isso deve ter causado uma dúvida nele. Será realmente que ele quer libertar esse povo, liderando eles contra o Império Romano? Será que ele vai iniciar e liderar um motim contra César? Mas o Império Romano naquela época era um império muito forte, irmãos. Um exemplo disso, que ele era forte, que cobrava os impostos altíssimos. Eles prendiam os judeus por qualquer motivo. O momento de alegria do Império Romano, o momento de alegria deles, era, por exemplo, as arenas como Coliseus, que eles deixavam feras matar as pessoas. Aquilo era alegria. Então eles não tinham muita preocupação com a vida dos judeus. Os judeus estavam tão desgastados porque eles eram subrogados pelos romanos. Não só pelos soldados, mas por qualquer romano. Um romano que passasse e visse um judeu, ele falava assim para o judeu: você precisa carregar os meus pertences, a minha bolsa, as minhas coisas por 1 milha. E o Império Romano tinha uma lei que era justamente isso, que o judeu tinha que parar o que está fazendo e carregava o peso daquele romano por 1 milha. Por isso Jesus fala: se alguém te pedir para caminhar 1 milha, caminhe 2 milhas, vá além. Então o Império Romano tinha realmente um sistema opressor. E Pilatos estava preocupado com isso, porque Jesus poderia ser o líder que ele ia libertar os judeus. E aí ele estava preocupado com a posição dele de governador em toda a Judéia ali. E aí ele vai para Jerusalém justamente por essa ocasião. E a Bíblia diz que ele toma uma decisão, que ele manda chamar na prisão um zelote chamado Barrabás, um criminoso. Sim, um aglutinador, um motinador realmente, que queria libertar o povo judeu do Império Romano. Mas esse usou a força. E a Bíblia diz que em um motim desse, ele matou um romano, um soldado romano. Por isso estava preso e condenado à morte. Isso está em Marcos. E aí o que acontece? Na cabeça de Pilatos era assim: eu vou
oferecer os dois e deixar a multidão escolher quem vai libertar. Então ele acreditava que Jesus seria libertado. Eu estou passando toda semana para chegar no domingo da ressurreição. Cara, era um homem perigoso, assassino, um homem saqueador, um ladrão, condenado à morte. E por ocasião daquela festa, o governador, ele tinha a opção de libertar um preso. Eu imagino que era para poder atrair benevolência do povo, algo nesse sentido. E aí ele resolve colocar de um lado Pilatos e de um lado Jesus. Mas a multidão, a mesma multidão que ovacionou Jesus numa semana, no início da semana, dizendo que ele era rei dos judeus, agora estava gritando: crucificam, crucificam. Eu acho que influenciado pelos líderes religiosos, eles começaram a gritar para soltar Barrabás e prender Jesus. E aí, o capítulo 27, já no final, diz que Pilatos se entrega a Jesus aos soldados para ser preparado, crucificado e morto. Ou seja, a mesma multidão que ovacionou Jesus é a mesma multidão que gritou pela morte dele. E aqui eu quero só passar pela crucificação de forma rápida, onde Jesus foi levado para o lugar da caveira, o Calvário, o Monte das Oliveiras ali. E ele foi crucificado e desde o início da manhã até a tarde, às 3 horas, ele ficou ali sofrendo para poder morrer. E quando ele morre, José de Arimateia vai falar com Pilatos. José de Arimateia era um dos principais do Sinédrio. A Bíblia fala que ele era mestre e que ele tinha esse acesso. Mas no livro de Marcos e até no de João diz que ele era um discípulo de Jesus. E ele quis preparar o corpo de Jesus junto com Nicodemos. Pilatos então certifica da morte de Jesus e permite que ele seja retirado, preparado e sepultado. José de Arimateia então prepara o corpo de Jesus, enrola entre lençóis, prepara com ungüentos. Então pega um sepulcro novo. Ninguém havia sido sepultado ali. Não existia restos mortais naquela sepultura. Jesus tinha sido sepultado em um sepulcro novo. E ele, junto com Nicodemos, prepara e faz o sepultamento de Jesus. É o final do capítulo 27 aqui. E nós vamos entrar no capítulo 28. E aí Pilatos coloca 2 guardas, 2 soldados ali em vigilância, e uma pedra bem grande e pesada. Porque, como Jesus havia dito que ao 3º dia ele ressuscitaria, Pilatos deixou uma vigilância para impedir que roubassem o corpo de Jesus. Sabe, o inimigo ele é muito sujo, muito sagaz. E ele tenta distorcer tudo aquilo que Deus prepara e faz. Desde o jardim do Éden já era assim. Ele fazia dessa forma. Agora nós chegamos no capítulo 28, que vai falar sobre a ressurreição de Jesus e o seu aparecimento às mulheres. Por isso nós lemos o versículo 6, onde o anjo diz para Maria Madalena e as mulheres que seguiam, que ele havia ressuscitado como tinha dito, e que o corpo dele não estava mais ali. O lugar estava vazio. E era então uma notícia da ressurreição de Cristo. Por isso, uma manhã de revelação, irmãos. A manhã que revelou a ressurreição de Jesus Cristo. Então a ressurreição de Cristo nessa manhã nos revela uma manhã de esperança. A esperança nossa passa justamente pela ressurreição de Cristo. Então a ressurreição de Cristo nos revela uma manhã de esperança. Desde o versículo 1 até o versículo 4 do capítulo 28, nos mostra que as mulheres foram surpreendidas com a notícia da ressurreição de Cristo naquela manhã. Por isso elas foram surpreendidas com uma palavra de esperança, porque elas haviam esquecido
da palavra de Cristo que ele ressuscitaria. Tanto que no versículo 6, o anjo faz questão de lembrar como ele havia dito que ressuscitaria, ele ressuscitou. Sabe, foi uma palavra, uma manhã de revelação, de ânimo para aquelas mulheres, de esperança. Quantas vezes nós esquecemos da palavra de Cristo, do que ele tem dito para nós, e nós agimos de forma contrária. Como essas mulheres, os discípulos também foram dispersos. Pedro, por exemplo, voltou para pescar no mar da Galileia. 2 discípulos voltaram caminhando para sua cidade em Emaús. Eles esqueceram que Jesus havia de ressuscitar. Então a minha oração nessa manhã é que você não esqueça que ele está vivo, que ele ressuscitou, que o lugar está vazio, que a palavra dele confirmou, e que isso nos traz uma esperança, a esperança de que nós também iremos ressuscitar. E conforme 1 Coríntios capítulo 15 diz, nós receberemos corpos glorificados, incorruptíveis, como ele recebeu naquela manhã, e que o Espírito Santo ressuscitou Jesus naquela manhã. Sabe, a intenção dessas mulheres era levar mais unguento, mais óleos, para preparar o corpo de Jesus. A preocupação delas, o que faremos para remover a pedra pesada e termos acesso ao corpo de Cristo e preparar o corpo dele. Enquanto Cristo estava dizendo que iria ressuscitar, ela estava preocupada em preparar um corpo que não estaria mais ali, irmãos. Deus tem dado um propósito ministerial, um propósito de vida para nós, e nós temos agido de forma errada, justamente por falta de fé, justamente por não acreditar naquilo que ele tem dito. A ressurreição dele deveria ser levado em consideração por essas mulheres. O objetivo delas chegar naquele sepulcro era de constatar que ele não estava mais ali e de servir como testemunha, ao invés de levar algo para preparar um corpo que não estaria mais ali. Quantas vezes nós esquecemos da palavra dele? Então uma manhã de revelação nos traz a esperança, mesmo que esqueçamos que o corpo de Cristo não estava mais ali, ele ressuscitou. Uma manhã de revelação nos traz a confirmação, irmãos. Olha só o versículo 5 e também o versículo 7. Nós vamos reler o 6, vamos ler 5, 6 e 7. Diz assim a palavra: mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde e vê onde ele jazia. E depois, depressa, e dizeis aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, é como vos digo. Uma manhã de revelação, onde ocorreu a ressurreição de Cristo, é uma manhã de confirmação. Eu não sei se você está precisando ser confirmado ou receber uma confirmação da parte de Deus, mas nessa manhã Ele está confirmando de que Ele está vivo, de que a palavra dele se confirma, permanece, de que for necessário, Ele te comunica isso através da palavra, através de um anjo, através de uma visão, através de sonho, através de um irmão. Uma manhã de revelação é uma manhã de confirmação. O anjo foi enviado para justamente mostrar para aquelas mulheres que Cristo havia ressuscitado. Quando a preocupação dela era justamente remover a pedra, o anjo remove a pedra naquele momento e deixa ali preparado o lugar onde ele jazia, o lençol dobrado. Existe um significado nesse lençol encontrado e a forma como foi encontrado no sepulcro de Cristo, porque existia na cultura judaica um preparo dos servos com o lençol e com a toalha da mesa também. Ela precisava estar preparada, dobrada, de forma bem específica, demonstrando para o servo que o mestre voltaria a usar aquela mesa ou voltaria a usar aquela cama. Então ele não poderia tocar. E quando aquelas mulheres chegam ali, o anjo diz assim: vai ver, ele não está ali, o lugar está vazio. E elas se deparam com o local, um lençol dobrado, dizendo que o mestre voltaria, porque ele ressuscitou, querido. Ou seja, Jesus usa um termo da cultura judaica para trazer revelação para
para aquelas mulheres. E essa manhã de confirmação também é uma manhã de comissionamento, ou seja, traz comissão, traz propósito. Além do retorno dele, além da confirmação, o anjo ainda comissiona aquelas mulheres. Olha, vocês estão aqui, vocês estão vendo que ele ressuscitou, mas eu estou dizendo para vocês, vá contar para os discípulos, vá para a Galileia. Irmãos, nós temos que revelar e anunciar para o mundo tudo aquilo que nós temos visto e tem sido revelado e tem sido comissionado. O que adiantaria aquelas mulheres chegar ali naquele sepulcro, encontrar vazio, confirmar que Jesus voltou, ter uma esperança e guardar isso para elas? Você tem uma obrigação espiritual legal de anunciar tudo aquilo que Deus tem te revelado, te comunicado, te confirmado. Todo o propósito é justamente para isso, em nome de Jesus. Elas tiveram uma manhã de revelação, uma manhã de esperança, de confirmação e uma manhã de comissão. Você precisa dizer para as pessoas, ele ressuscitou, ele está vivo e reina para sempre. Ele está sentado ao trono, à destra do Pai, intercede por nós. O anjo está dizendo isso para as mulheres, mas é como se estivesse dizendo isso para nós. Fale, anuncie a vitória sobre a morte, anuncie a ressurreição, diga, ele foi proeminente, ele ressuscitou para que nós também pudéssemos ressuscitar. Ele vive e reina. Nessa manhã Deus está te comissionando para você falar sobre a vitória na morte. Se ele permanecesse pendurado no madeiro, seria um Deus morto, mas ele ressuscitou. Ele não precisa ser carregado. Nós somos um organismo vivo, porque ele ressuscitou e ele vive, irmãos. Isso precisa ser anunciado para as pessoas. As pessoas precisam saber que ele vive, ele é um Deus vivo. E a prova disso está justamente no versículo 6, quando o anjo diz que ele não está aqui. E a continuação disso é que, quando nós temos uma manhã de revelação da ressurreição de Cristo, isso nos traz esperança, isso nos traz uma confirmação, isso nos traz uma comissão de que Ele está vivo, mas também gera em nós uma necessidade de um encontro diferente. E essas mulheres tiveram um encontro diferente naquela manhã, um encontro com Cristo. No versículo 9 e versículo 10, e nós vamos caminhar já para o final, que diz assim: e eis que Jesus veio ao encontro delas. Imagine só, hein? Jesus com o corpo ressurreto, glorificado, vivo, e Ele vai ao encontro delas. Elas têm uma experiência de chegar e encontrar vazio, ver o lençol dobrado, conversar com o anjo, mas agora elas estão diante de Jesus ressurreto e glorificado. A minha oração é que você tenha um encontro desse, que Ele se revele a você nessa manhã, em nome de Jesus, e que seja esse encontro perfeito, face a face, como Moisés teve, ou como Jacó teve de Peniel. E aí, olha só, Jesus veio ao encontro delas e começou a falar com elas, irmãos. Essas mulheres viram Ele morto naquela cruz. E de repente ficou tudo escuro, foi trevas, pessoas mortas ressuscitaram, e Ele gritou ali, entregando o seu corpo, o seu espírito. E agora Ele está conversando com elas. E o que Ele diz? Versículo 9: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram os seus pés e o adoraram. Agora uma mensagem de salvação para aquelas mulheres. E passou por esse domingo de ressurreição, por esse domingo de revelação. A salvação passa pela cruz, mas ela é confirmada na ressurreição, no domingo que Ele ressuscitou. E Ele já de cara, nesse encontro diferente, traz uma mensagem de salvação para aquelas mulheres e para nós também nessa manhã, irmãos. Nós precisamos anunciar essa salvação. E antes de entrar no versículo 10, eu preciso ressaltar: aquelas mulheres precisa ser a nossa atitude. Elas se lançam aos pés de Jesus e começam a adorar.
elas começam a valorizar Jesus, ela começa a adorar, porque sabe que Ele era o Cristo vivo, ressurreto, sabe que a salvação estava ali diante delas, porque na sexta-feira foi a dor, no sábado existiu uma falta de esperança, de um luto, em que muitos discípulos desistiram, e de repente Ele aparece vivo, ressurreto, com o corpo glorificado diante delas, trazendo salvação. A reação tem que ser de adoração, querido, tem que ser de alegria, tem que ser de festa. Elas se jogam nos pés e elas começam a adorar Jesus. Isso é maravilhoso, valorizar Jesus Cristo, ressurreto e glorificado. Muitas pessoas têm desprezado Jesus, muitas pessoas têm escolhido Barrabás, muitas pessoas têm escolhido o pecado, mas a escolha de Barrabás é no sentido contrário, em que Ele morreu no lugar do pecador, e Ele morreu no nosso lugar, e por isso Ele estava agora aqui de pé, diante dessas mulheres, justamente para trazer essa notícia de salvação. E quando isso acontecer, precisa ter uma reação sua, você precisa adorar, você precisa glorificar, você precisa se lançar a Ele, em nome de Jesus. Então, uma manhã de revelação, que traz esperança, que traz confirmação, que traz comissão, que revela um Cristo vivo, que gera um encontro diferente, é a mesma manhã que vai te gerar a vida eterna, em nome de Jesus. João capítulo 11, versículo 25 e 26 vai falar sobre isso. Mas antes de nós falarmos sobre isso, o versículo 10, Jesus está falando para aquelas mulheres não ter medo, e confirmando a comissão delas. É uma manhã de revelação, irmãos, e a revelação é a vida eterna, ressurreta, em corpo glorificado. Para nós encerrarmos, João capítulo 11, versículo 25, 26, Jesus diz que Ele é, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá eternamente. Aleluia, aleluia. Ele foi o proeminente, Ele é o cabeça, Ele ressuscitou primeiro para que nós ressuscitássemos. E essa é a palavra dessa manhã, uma palavra que traz a revelação da vida eterna, uma palavra de uma manhã de revelação, que nos traz esperança e que nos dará a vida eterna, porque Ele é a ressurreição, Ele é a vida. Ainda que estejamos mortos, mas aquele que crê terá a vida eterna. Em nome de Jesus, querido, toma essa palavra nessa manhã. Aquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, está vivo e reina para sempre. Amém? Fique de pé no seu lugar, nós vamos orar e vamos cantar aquele coro de novo, porque Ele vive. Que vamos celebrar nessa manhã a ressurreição de Cristo e a vida dele. Então comece a orar agora, querido. Comece a agradecer a Ele pela ressurreição dele, pela vida dele. Comece a valorizar isso. Comece a adorar, como aquelas mulheres fizeram, como aquelas mulheres começaram a adorar. Elas adoraram porque estava diante dele, vivo, ressurreto, e Ele trouxe palavra de salvação. A própria salvação se revelou para elas naquela manhã. Em nome de Jesus, querido, comece a adorá-lo agora nessa manhã. Ele ressuscitou, Ele vive e reina para sempre. Essa é a melhor palavra, a melhor mensagem. As boas novas passam por aqui, irmãos, pela manhã da revelação da ressurreição de Cristo. Em nome de Jesus, Ele vive e reina para sempre. Cante com toda a sua força, querido. Cante com toda a sua força. Adore, adore Ele, porque Ele vive e reina para sempre.
Aleluia. Dê um forte aplauso ao Senhor, querido. Aleluia. Vamos orar? Senhor, obrigado, ó Deus, porque já não tem mais temor, ó Pai. E a palavra é de salvação, ó Deus. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor gerou alegria em nossas vidas, ó Pai. Obrigado pela vitória sobre a morte, ó Deus. Obrigado pela sua ressurreição, ó Deus, pela sua proeminência, ó Pai. Obrigado porque o Senhor está vivo e reina para todo sempre. Nós te damos graças, ó Deus, nessa manhã. Nós te agradecemos por isso, ó Deus. Um Deus vivo e presente, capaz de morar em nossos corações. Leve-nos em paz agora para nossas casas. Nos dê um almoço na sua presença, ó Deus, uma tarde de descanso. E nos abençoe para logo mais à noite cultuarmos ao Senhor. Nos abençoe, guarde e proteja em nome de Jesus, ó Deus. Amém e amém. Glória a Deus, queridos. Deus abençoe.